Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E hoje, continuando a aula sobre conjuntos numéricos, nós vamos ver a questão da fração geratriz. Como transformar o número decimal em fração, certo? Vamos lá? Vamos lá? No primeiro exemplo, nós temos o número 2,075 e vamos fazer, ou seja, gerar a fração geratriz desse número, certo? Primeiramente, eu começo dizendo que ele é x, pode ser qualquer letra, é apenas uma incógnita, porque nós vamos trabalhar agora com a equação e transformar esse x em uma fração, ou seja, do outro lado só vai ficar apenas uma fração e x sozinho, certo? Então, vamos lá. Esse número, ele não é infinito, ele tem apenas 3 números após a vírgula. Como ele tem 3 números após a vírgula, nós podemos multiplicar por 1000. Então, multiplicando tudo isso por 1000, fica 1000x igual a esse número multiplicado por 1000, a vírgula anda 3 casas para a direita, certo? Então, vamos lá. 2075. Fica 1000x igual a 2075. Só que eu quero saber quem é x, ou seja, eu vou pegar o 1000 e passar para o outro lado. Como o 1000 está multiplicando com x, para mim conseguir eliminar ele, eu vou ter que dividir por 1000 dos dois lados. Aqui o 1000 se elimina, fica somente x, e aqui fica 2075 dividido para 1000. Pronto, eu não vou fazer a divisão porque aí eu vou voltar para o número fracionário, para o número decimal. O que eu quero é o formato dele em fração. Depois disso, eu só faço a verificação se eu consigo, no caso, chegar a uma fração irredutível, ou seja, quando os números eu não consigo mais simplificar, ou seja, eu vou simplificando até chegar na fração redutível. O número máximo que eu posso simplificar aqui é o 25. Mas caso eu não me lembre do 25, eu vou dividindo por 5 até chegar à menor fração, certo? Então, vamos lá. No máximo aqui, o número maior que eu posso fazer a divisão é por 25. Daí, eu fico com 83. 2075 para 25 dá 83. E 1000 para 25 dá 40. Certo? Então, aqui nós temos a fração geratriz deste número. Quando eu faço a divisão de 83 por 40, nós chegamos nesse número, certo? No nosso segundo exemplo, nós temos o número 0,555 infinitamente, né? Vemos que é uma dízima periódica e que temos um período se repetindo, que é o número 5, certo? Então, começa da mesma forma do outro, x é 0,555, né, infinitamente. Como eu tenho apenas um número se repetindo, eu vou multiplicar por 10. Se fossem 2 números, eu multiplicaria por 100, e assim por diante. Então, multiplicando por 10, 10 vezes x, 10x, 10 vezes esse número, a vírgula anda uma casa, fica 5,555, né, infinitamente, certo? Após fazer isso, nós separamos a parte inteira da parte decimal, certo? Fazendo a separação, fica 5 mais 0,555. Só que, inicialmente, nós dissemos que esse número é x. Então, eu vou reescrever a equação, só que no lugar de 0,5555, eu vou reescrever x. Então, fica 10x igual a 5 mais x, certo? E aí, vou resolver a equação. Como eu quero que x fique todo do lado da igualdade, eu vou subtrair x, porque aí eu elimino ele desse lado, ele fica somente desse lado. Então, subtraindo x, fica 10x menos x igual a 5 somente, né? 10x menos x vai dar 9x. É igual a 5. E para finalizar,
eu deixei o espaço pouco, mas eu tenho que 9x é igual a 5. Mas, para mim saber quem é x, eu tenho que tirar o 9 aqui. Então, se eu dividir a equação toda por 9, ele vai se eliminar e vai ficar somente x. Dividindo a equação por 9, o 9 daqui vai se eliminar e fica 5 dividido para 9. Como 5 e 9 não tem como simplificar, né? 5 é primo, 9 não divide por 5. Então, nós temos o resultado, certo? Então, essa é a fração geratriz deste número, ok? Para vocês entenderem ou pegarem o macete de não necessidade de fazer essa conta toda, sempre que eu quiser saber a fração geratriz de números parecidos com esses, é simples. Vejam só, aqui eu tenho apenas o 5 se repetindo, certo? Então, se é um número, esse número fica aqui em cima, e embaixo fica a quantidade de 9 de acordo com a quantidade de números que está se repetindo. Se eu tenho um 5, fica apenas o 9. E na parte de cima fica sempre o período, aquele número que está sempre se repetindo. Eu coloquei outros exemplos para a gente fazer, ó. Nessa primeira, o 45 está se repetindo infinitamente. Então, quem se repete é o 45. Como são dois números que estão se repetindo, então vai ser 9, 9. Certo? Fazendo a simplificação por 3, eu tenho que 45 para 3 dá 15, 99 para 3 dá 33. Mas eu ainda consigo simplificar mais, porque 15 divide para 3, que dá 5, e 33 continua dividindo para 3, que dá 11. Então, quando eu faço divisão de 5 para 11, nós chegamos nesse número, certo? Aqui começa apenas um número se repetindo, que é um 8. Então, 8, e como é só um número, na parte de baixo fica apenas um 9. E não tem simplificação, né? E no último aqui eu tenho 0,321. Esse 321 ele está sempre se repetindo. Então, são 3 números, eles estão aqui em cima. E como são 3 números, embaixo ficam 3 9, certo? E aí, fazendo a simplificação, nós chegamos nesses números que não consigo mais fazer a redução, certo? Esses são os menores. Por último, para a gente finalizar, eu tenho mais uma fração geratriz para a gente fazer. Então, vamos lá, ó. Neste caso aqui, eu tenho o número 4. E depois do 4, eu tenho 2 1 sempre se repetindo periodicamente. Então, como nos outros, eu digo que x é 0,421. Esse 2 1 está se repetindo, né? Primeiro, a gente tem que tirar esse 4, depois deixar ele antes da vírgula. Então, para isso, eu preciso multiplicar por 10. Então, eu multiplico por 10. Fica 10 vezes x, 10x, e 10 vezes esse número, a vírgula anda uma casa, fica 4,21, e o 21 está sempre se repetindo, certo? Então, ficamos. Após isso, nós fazemos a separação da parte inteira da parte decimal. Então, vai ficar 10x, 4 mais 0,21, e o 21 está sempre se repetindo. Após fazer isso, a gente diz quem é a fração desse número, certo? E como a gente já viu no exemplo anterior, são 2 números se repetindo, que é o 2 e 1, e como são 2 números, fica 21 sobre 99. Aqui, eu ainda posso simplificar mais, né? Porque 21 divide para 3 e 99 também. Então, fazendo essa simplificação, 21 para 3 dá 7, e 99 para 3 dá 33. E agora a gente faz as operações, não tem mais número decimal, né? A gente faz as operações para encontrar quem é a nossa fração, ou seja, isolar x. Vamos fazer essa soma? 10x, 4 vezes 33 dá 132, então fica 132 mais 7, dividido para 33, 132 mais 7 dá 139, fica 189 sobre 33,
E por último, nós passamos esse 10. Como ele está multiplicando com x, eu tenho que fazer a divisão para poder eliminar ele. Então, dividindo por 10, aqui ele vai se eliminar, fica somente x. E dividindo por 10 aqui, o 10 ele passa multiplicando embaixo. Então, 33 vezes 10 dá 330, certo? E agora só resta a gente fazer a simplificação dessa fração. Neste caso, a fração ela já está irredutível, eu não consigo mais simplificá-la, certo? Então, vejam aí os exemplos do livro, observem se compreenderam bem os exemplos que eu dei agora, que eu apliquei. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!